Então vamos para mais um estudo. Nós vamos estudar umas passagens bíblicas aqui, basicamente duas, né? Eu vou falar sobre a síndrome do pânico. Agora é a nova onda, né? Cada vez que passa o tempo surgem palavras novas, definições novas, comportamentos, até comportamentos novos, comportamentos. É o velho medo, né? Síndrome do pânico. Antigamente era tudo classificado como medo e doido. O doido de antigamente. O louco, o lunático. Eu vou ler um texto aqui de Levíticos, capítulo 26, versículo 36 ao 42. Deus falando para os judeus que se eles fossem desobedientes a Deus, Deus iria ferir eles com a síndrome do pânico. Quer ver? Quanto aos que sobreviverem, eu lhe encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Eita, medo da medo. Caiu uma folha no chão, o cara já sai correndo. Deus falou que esse seria um dos vários tipos de castigo que iria vir sobre os judeus que desobedecessem a palavra de Deus. Correrão como foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Já está vendo até fantasma. Ninguém está perseguindo, já começa com a chamada síndrome de que está sendo perseguido, né, mania de perseguição. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Isso é muito comum. Pessoas que, quando estão com síndrome do pânico, quando estão ficando meio desmioladas, elas têm mania de perseguição. Tem uma mulher que sempre vai lá, o nome dela é Maria, não esqueci agora o nome dela. Essa mulher vai quase todo dia para a delegacia, ninguém aguenta mais. Mania de perseguição, de que estão querendo bater nela, que estão querendo pegar, abrir a parede do prédio, colocar ela dentro e fechar a parede com ela dentro. Olha, eu até já tenho um vídeo um dia que ela foi no BP, ela começou a falar do procura dela, eu peguei e gravei. Né? Tá assim, louco no plantão. Tá cheio de gente louca, rapaz, o mundo está enlouquecido. Tem de gente, né, com o termo antigo lunático, agora é síndrome do pânico. Termo mais bonito. As pessoas que não podem sair de casa, que estão com medo de tudo. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo, por causa dos seus pecados. Olha só, o que está levando tanta loucura no mundo? Os seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Tem alguns pregadores que dizem que não tem maldição hereditária. Lógico que tem, pô. Né? Esses tradicionais aí, esses geladeiras, esses crentes geladeiros dizem que não, isso é coisa de pentecostais. Não é não. O acúmulo de geração em geração de pecado cada vez mais vai desencadear mais desgraças na terra. E aqui fala, por causa você tem que pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Olha aqui o versículo 40. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, está vendo que uma coisa vai ajuntando na outra, fazendo camadas, estratos. Aqui, mas se confessar os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, suas infidelidades e oposição a mim. Ó. Quanto mais rebelião e pecado no mundo, mais esse mundo fica cheio de desgraça. Uma das desgraças que viria era isso. Medo de uma folhinha caindo no chão, mania de perseguição. E eu me lembrarei, aqui ó, 41, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos. Se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo dos seus pecados. Ó. Nós temos que saber que
nós estamos sujeitos, fadados a tomar castigos de Deus, sim, pelos nossos erros. E tem que estar disposto a aceitar o castigo. Não, Jesus, o castigo põe tudo em Jesus. Não, tem para você também. Você faz coisa errada, vem coisa errada para você também. Entendeu? Vem sim. Seu coração obstinado se humilhar e aceitarem o castigo. Aí Deus pode curá-lo. E eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão e também me lembrarei da terra. Ué, lembrar significa, então eu vou tomar uma atitude para corrigir essa loucura. Então nós estamos vendo aí essas síndromes, essas depressões, síndrome do pânico, mania de perseguição, depressão e suicídio. Finalmente leva para o suicídio, né? Como nós estávamos vendo, né? Ontem vídeo ali sobre esteroides, os meninos querendo ficar musculosos, querendo e devido às frustrações chegam a cometer suicídio. Síndrome do pânico, medo de folha. Você serve a Deus, você não pode dar lugar para o medo. O medo, gente, é uma coisa maligna. Tem o medo, até um certo ponto, o medo é bom. Você não sabe nadar, vai entrar no mar revolto. Ou mesmo até numa piscina funda. Então tem o medo, que é o medo inteligente, por sobrevivência. Agora, medo obcecado por coisas fantasmagóricas, medo do dia de amanhã, como vai ser o amanhã, sabe? Começa a sair, é coisa maligna. Aí toma cuidado, se não é um castigo divino, se não é os seus pecados te alcançando. Entendeu? Então, a síndrome do pânico tem que começar a resolver lá no fundo. Resolva pedindo perdão pelos seus pecados dos seus antepassados. Sim, porque a terra vai se enchendo, vai se acumulando de pecado geração por geração e vem castigos. Aí aqui, ó, Atos 20. Agora olha aqui uma pessoa que tem uma postura firme com Deus. É o apóstolo Paulo. Deus falou, veio lá o profeta falando em língua estranha, Malaia e Paramala, chama lá e fala em língua estranha, falou, e é o seguinte, meu servo, tu vai se lascar. Ele, aleluia, e você vai ser preso. Ele, aleluia, glória a Deus, meu servo, e você vai sofrer muito nessa vida. Ele, oh Jesus, coisa gloriosa. E se você for para Jerusalém, você vai se arrombar todinho. Ele falou, eu vou agora. Sabia que Paulo fez isso? Ele parou a oração, parou a profecia, todo mundo começou a falar, Paulo não vá para Jerusalém. Ele falou, você tá doido, eu quero mais ir para lá. Eu quero entrar, mas é no meio da frigideira, onde o fogo está mais quente. Gente, eu não tenho minha vida por valiosa. Desde que eu faça a vontade de Deus nessa vida, eu não tenho minha vida por importante. Eita, nós, isso lá. Um homem quando está cheio de Deus, ele enfrenta as coisas. Vai vir desgraça. Não, eu estou seguindo a Deus, mas não quero desgraça. Eu vejo muito crente hoje assim. Ai, fazendo tudo. Ai, você dá um dízimo que você vai ter tudo de bom na sua vida. Né? Que não vai vir doença, que não vai errar, que é o caminho de não ter sofrimento. Não. Você pode dar seu 90%. Você vai se lascar. Sofrimento nessa vida tem que ter. Entendeu? O que você precisa, cheio do Espírito Santo, é você ter uma postura de enfrentar tudo sem medo, que venha. Ah, mas a desgraça não está aqui não, está lá em Jerusalém. Espera aí que eu vou comprar uma passagem e vou para lá. Olha que filho da mãe, desaforado, né? Ó, se você ficar por aqui vai dar tudo certo. Agora, se você for para lá, você vai se dar mal. Pois é que Paulo falou e foi. Ele não foi por desobediência. Ele foi porque ele sabia que realmente ele ia sofrer muito se ele fosse para Jerusalém. O que aconteceu quando ele foi para Jerusalém? Ele foi preso, ficou mais de 2 anos preso e foi os anos mais importantes da vida dele. Sabe por quê? Foi muito importante para nós, Paulo, ser preso, porque quase metade do Novo Testamento foi feito quando ele estava preso. Enquanto ele estava solto, ele saía pregando pelo mundo. Mas quando ele ficou preso, que ele não podia sair pelo mundo, ele escrevia cartas. Olha que coisa maravilhosa. Ele escreveu 13, ele escreveu carta aos Romanos, carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, carta aos moradores de Éfeso,
carta aos moradores de Filipe, aos filipenses, carta ao povo de Colossos, colossenses, carta aos presbíteros da época, 2 cartas para Timóteo e uma para Tito. Olha, ou seja, uma parte da Bíblia foi escrita graças a isso. Paulo ter se lascado. Deus falou, se você for para Jerusalém, você vai se lascar. Ele falou, não tem importância. Se é para cumprir o propósito de Deus. Tem muita gente que quer cumprir o propósito de Deus, mas não quer sofrer. Aí fica difícil. Né? Diz aqui, Atos 20. Eu vou ler para vocês essas 2 passagens, onde 2 vezes profetizaram para ele não ir para Jerusalém. E assim mesmo ele foi. Deus falou, se você não quiser sofrer, não vá. Mas se você está disposto a fazer minha obra, se for, você vai sofrer. Aqui, Atos 20, versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Olha o que é isso, gente. Isso aqui não é síndrome de pânico, não. Quem tem síndrome de pânico vai ter medo de sair na rua, um assaltante, vai cair uma parede do prédio, vai cair em cima de mim, vai ter um acidente, o carro vai subir na calçada, vai me pegar. Eu estou cheio de medo. Paulo, não. Quando a pessoa está cheia de Deus, eu vou para Jerusalém. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas boa coisa não é, mas eu vou. Estou firmando. Ó. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Quem tem síndrome de pânico, não, eu não quero. Fica com medo de sair de casa, se afasta do trabalho, todo apavorado. Cheio de Espírito Santo. Não está, não. Todavia não me importa. Olha só, que coisa linda essa expressão de Paulo. Ele está cheio de Deus, ó. Isso aqui não tem síndrome de pânico, ó. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Essa posição na mente é que nós temos que ter. Uma posição de não dar muita importância para a vida. Muitas vezes está com medo de ir ali fora no quintal pegar um negócio porque está escuro. Vai comigo, Esther. Que cheio de Espírito Santo é esse? Se com medo de sair ali no quintal no escuro. E aqui diz, ó, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, e de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Cheio de Deus, Paulo não estava nem aí. A não ser que o Espírito Santo já revelou para ele que vai vir muita cadeia e muito sofrimento. Mas ele falou, assim mesmo eu vou. Agora, Atos 21. Atos capítulo 21, versículo 4. Ó. Encontrados os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, os discípulos, pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Olha, o Espírito Santo tocando nos discípulos, será, se Paulo for para Jerusalém, a vida dele vai dar uma entortada. Ele vai ficar preso, ele vai sofrer, ele vai passar necessidade. Mas o Espírito Santo também estava mandando ele para Jerusalém, fala o versículo anterior. Ué, o Espírito Santo está se contradizendo? Não. É que Deus está falando, vai para Jerusalém, você vai se lascar. Mas vai fazer uma grande obra para mim. Mas se quiser, você vai ficar lascado todinho, você vai. Entendeu? E hoje todo mundo só quer que Deus me mostre o caminho para não sofrer. O caminho que dá tudo certo. Eu quero só o caminho das rosas. Não. Agora vejamos aqui, ainda em Atos capítulo 21, versículo 10 ao 15. Essa postura mental. Quem tem síndrome do pânico sofre sem ter nada. Não está tendo nada. Ai, coitado de medo. Vai vir um avião, vai cair na minha casa. Cheio de pensamentos mais mirabolantes. Quando a pessoa está cheia de Deus, vai ter uma inundação. Está todo mundo indo embora, deixa eu pegar minha passagem e vou para a cidade que vai inundar. Está tendo uma guerra lá no tal país da África, deixa eu ir para lá evangelizar. Ele está indo na conta, ele está indo para a boca do, como diz, para o olho do furacão. Mas vai com uma postura firme. Quem está cheio de Deus, ele vai para a boca
o olho do furacão com convicção. E quem tem síndrome do pânico? Quem está ali naquele texto de Levítico? Quando vê um copo d'água, faz tempestade no copo d'água mesmo. Não tem o ditado fazer tempestade no copo d'água? Diz assim, ó, o texto de Atos para completar sobre esse nosso estudo sobre o síndrome do pânico. Né? Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. O cara profetizou, amarrou o cinto, falou: assim você vai ser amarrado em Jerusalém. Aí todo mundo pensou que Paulo, obrigado, irmão, por ter me avisado que eu vou sair fora dessa contenda na minha vida. Não. Ele não tem síndrome do pânico, ele tem a síndrome de Deus. Né? Ele tem a síndrome de Jesus. Jesus, ele fala assim: ninguém tira a minha vida, eu mesmo vim para a terra e eu mesmo a tiro. E depois eu mesmo ressuscito. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. É a mesma coisa, Paulo. Ó, de Jerusalém você vai se trocar, eu não quero falar que eu vou. Ok. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: olha só, homem desse síndrome de pânico, ó, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: olha, seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Paulo e Lucas, né, que estavam na comitiva, que estava indo para Jerusalém. Coisa bonita, né? A pessoa cheia de Deus, gente. Você vê a postura? Não vá. Onde ele passava, todo mundo falava: não vá para Jerusalém que o bicho vai pegar. E ele ia, foi preso, sofreu. Mas nós devemos uma parte do Novo Testamento, uma parte da Bíblia, a essa atitude de Paulo. Quando a pessoa está com a síndrome do pânico, ele não consegue enfrentar nada, não consegue sair de casa para trabalhar. Pelo amor de Deus. Clama a Deus. Eu não aceito que o crente cheio da graça de Deus tenha síndrome do pânico. Tem que ter síndrome de Jesus, síndrome de Paulo. Entendeu? E para o olho do furacão. Fique cheio do Espírito Santo, fique orando dia e noite, jejuando, lendo a Bíblia, para ver. Você sobe até em coqueiro, rapaz. Sobe. Entendeu? Você caminha, não é por cima das águas, não. Você caminha no fundo do mar. Que é mais difícil ainda. Então, se encha de Deus, gente. Começar a sentir medo, repreenda. Repreende e aproveite para pedir perdão pelos seus pecados. Estou sentindo umas coisinhas meio esquisitas, um medo do escuro. Deixa eu pedir perdão pelos meus pecados, minha falta de confiança em Deus. Deixa eu pedir perdão a Deus pelos meus pecados dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados. Amém? E esse é o nosso estudo sobre o tema.